Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal do Benito Pepe. Qual é o conhecimento mais importante? Qual é o conhecimento mais importante da humanidade? Esse vai ser o tema deste vídeo. Nós temos que primeiro lembrar que há vários tipos de conhecimento na humanidade, né? E há uma história para todos esses conhecimentos na humanidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, lembrando que todos os conhecimentos têm um grau de importância e vamos seguir com este tema. Já deixa aí o seu like, então, se já está gostando do tema, ok? Vamos se inscrever, quem não é inscrito, porque eu vou estar sempre publicando temas para que a gente possa pensar juntos. Esse é o objetivo deste canal. Muito bem, nós temos 5 formas de conhecimento ou maneiras que nos levam ao conhecimento, tá? Nós podemos perceber e pensar que alguns dizem que há 4 maneiras de conhecimento. Porque quem diz assim, normalmente, via de regra, une o conhecimento mítico com o conhecimento religioso, ou melhor, separa o conhecimento mítico do religioso. Eu aqui vou fazer uma junção nesses conhecimentos, nesse tipo de conhecimento, e vou acrescentar um, que também há quem o lembre, que é o conhecimento da arte. Vamos aqui primeiro dizer quais são esses 5 conhecimentos. Tem aqui numa lista o conhecimento vulgar, ou senso comum, o conhecimento do homem, o conhecimento do povo, tá certo? Eu estou colocando aqui numa ordem que eu acho que é mais ou menos histórica, como ele vai se desenvolvendo na história da humanidade, ok? Nós teríamos depois a arte, seria um conhecimento que nos leva à sensibilidade, tá? E conhecimento mitológico, religioso, teológico, que eu faço ele como um só, mas eu lembro aqui, fazendo um parêntese, que o conhecimento mítico, para mim, não é algo que não leve à fé, que não seja algo de fé. O conhecimento mítico aqui vem da mitologia grega, por exemplo. Para eles aquilo era uma verdade, ok? Como para os judeus cristãos, o mito da criação, assim dito, também é uma verdade. Então eu coloco esse conhecimento aqui como um conhecimento de fé, tanto o mítico quanto o religioso teológico. Em quarto, nós teríamos o conhecimento filosófico. E, por último, o mais recente da história da humanidade é o conhecimento científico. Vamos falar um pouquinho deles e eu vou falar também no final, num que eu acredito que seria um 6º conhecimento da humanidade. Será que a humanidade vai, então, desenvolver uma nova maneira de conhecer? Essa é uma das questões deste vídeo. Vamos lá, vamos começar relembrando, então, como é que começa tudo. Numa minha maneira de pensar, a humanidade teve, inicialmente, um conhecimento que a gente chama ele hoje de conhecimento vulgar, né? O conhecimento do senso comum, que é o conhecimento do povo. Como é que poderia ter se dado este conhecimento? Esse conhecimento é empírico, é vendo o que acontece, ok? É uma dessas características. Você acende a luz, e o povo acende uma luz hoje em dia, a lâmpada ali, ou acende no interruptor, e vê que a luz acende. Agora ele não tem nem ideia de por que e como que aquela luz acende, né? Esse conhecimento do povo é aquele conhecimento que ele sabe por ver que acontece, o que acontece. Diferente do você que estudou um pouquinho mais, que sabe que existe uma hidrelétrica, tá certo? Que vai fazer rodar aqueles grandes componentes lá que fazem com que surja a energia, etc. e tal. Muito bem. O conhecimento do povo, o conhecimento vulgar, ele com certeza vem lá do início da história da humanidade. Os primeiros homens, certamente, viam e observavam a natureza. O que ocorria na natureza e era observado por este homem, ele já poderia imaginar, né? Imaginar o que iria ocorrer. A propósito, já faço aqui um outro parênteses, diz Albert Einstein que a imaginação é o maior de todos os saberes, de todos os conhecimentos. E é verdade, porque é a partir da imaginação que vem todos os outros conhecimentos, né? Ninguém pode ter feito algo, desenvolvido algo, sem antes imaginar, né? Mas vamos então voltando aqui ao conhecimento do povo, o conhecimento vulgar. Aquele homem que via, por exemplo, um raio que batia num tronco de árvore seca e de repente aquele tronco, né, de árvore ali seco, aquelas folhagens, seja lá o que for, pegavam fogo. Ele já começa a imaginar, olha bem, tem fogo ali, sai fogo dali, como é que sai o fogo dali, né? Esse homem também observava, aliás, a partir daí ele começa, por exemplo, ver também um raio que bate numa pedra e sai fogo, e com a pedra e com a madeira ele consegue extrair o fogo. Não podemos saber como esse conhecimento surge. Mas ele observa também a natureza, observa os animais,
e verifica que um animal, ao comer de uma certa fruto de uma árvore, ele vivia e estava bem, e observava também que outros comiam uma folhagem ou alguma outra coisa da natureza ali e morria. Então, o que ele pensava? Que eu não posso comer, né? E vai passando esse conhecimento de um para o outro, tá certo? Esse seria um conhecimento vulgar, o conhecimento do senso comum, né? Que, aliás, até hoje, nos nossos dias, já é usado e é passado de geração em geração, né? Você observa o chá da vovó. A vovó diz lá, toma um chazinho de boldo, né? Que é bom para o fígado, depois daquela ressaca, a gente vai e toma um chazinho de boldo. E olha que realmente fazia bem e faz bem, tanto que hoje é vendido em farmácia, né? A gente observa o chazinho vendido em farmácias hoje, né? E a ciência depois vem descobrir que realmente é salutar o chá de boldo, né? Para o fígado, etc., né? A canja de galinha que se falava lá, o componente, toma uma canjinha de galinha, enfim, nós não podemos nunca desprezar o conhecimento vulgar, o conhecimento do povo, né? Depois o homem vai passando mais um certo momento, e ali talvez nas cavernas, já vivendo em caverna, ou naqueles abrigos mais rudimentares, esse homem começa a desenvolver alguma coisa que é fantástica e que hoje é um dos maiores conhecimentos da humanidade ainda, ao meu ver, que é a arte. A arte é muito mais do que você pode pensar, né? Essa palavra grega ali, tekne, que pode vir para fazer, para tecnologia, depois, etc. e tal, é uma palavra que tem muito significado em grego. E um desses significados é esse fazer, né? Esse saber fazer. E o homem começa ali, na caverna, por exemplo, as mãos, sabe aquela famosa, né? Desenho das mãos em cavernas? Ele observava também o que estava acontecendo na natureza, desenhava alguns animais, ele se expressava com aquela sensibilidade, né? E a arte aqui é um caminho que nos leva à sensibilidade, que nos abre a conhecer mais, né? Heidegger dizia que a obra de arte não é o que você vê, mas a obra de arte é uma abertura para aquilo que você não vê. O que quer dizer com isso? Essa abertura da sensibilidade. Então a arte não só é um conhecimento em si, como ela é uma abertura, uma possibilidade para outros conhecimentos que nos dá através da sensibilidade. Aquele homem também ali antigo, mais de 30 mil anos atrás, o que ele fazia? Artefatos do barro, daquele barro que ele manuseava, ele conseguia fazer vasos ali, utensílios para se alimentar, né? Ele conseguia fazer também, e não só, a arte como o culto, né? E aqui eu já entro num outro tipo de conhecimento, que é aquele conhecimento chamado mitológico, religioso, teológico. Esse conhecimento, que eu tenho aí 3 pés, que é o mitológico, religioso, teológico, é o único que eu posso dizer assim, que eu não tenho como, nos meus estudos, nos meus pensamentos, dizer em que ordem que ele surge, né? Talvez ele possa ter sido até o primeiro da história da humanidade, não sei. Mas pelo menos aí, no número 3, com certeza absoluta, ele já estava, tá certo? Esse conhecimento, em um certo momento, a gente pode dizer que os deuses procuram os homens, ou será que os homens procuram os deuses? Né? Como é que nós podemos pensar nesse conhecimento mitológico, teológico, religioso? Esse conhecimento que vem pela fé, vem pela crença. É uma forma de conhecimento que tem que ser respeitada, né? O Ratzinger, Bento XVI, é um cara que vocês sabem que ele já tem 7 doutorados. Olha só, imagina bem, doutorado, ele não tem apenas uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, tem 7 na área de teologia, né? É um conhecimento, portanto, muito importante da humanidade. Quantos doutores na área de conhecimento religioso, né, nós temos e tivemos, e que transformaram o mundo e a maneira do mundo pensar e do homem pensar, que levam para questões sociais, para questões científicas. A propósito aqui, a gente tem que lembrar que é das maiores universidades do mundo surgem através da igreja, né? As primeiras grandes universidades surgem com a igreja. Então a igreja cristã no mundo ocidental é que dá origem à grande universidade, né? E essa vida
acadêmica, que nós chamamos hoje de vida acadêmica, ela tem uma outra origem, que eu vou chegar agora, que é o quarto conhecimento da humanidade. A origem da palavra academia vem do Jardins de Academos, onde Platão ensinava, daí a academia. Mas vamos dizer como é que surge rapidamente, depois eu farei outro vídeo sobre isso, Então eu relembro aqui mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu vou estar sempre publicando vídeos aqui interessantes, tá certo? Mas depois falarei do mito, a filosofia e como surge a filosofia com mais profundidade. Agora eu quero dizer só que em um certo momento ali da história da humanidade, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, uns pensadores na Grécia começaram a se questionar. A questão dele é, será que tudo que nós vemos hoje deve ser explicado pelos deuses? Porque vocês sabem que já existia no Egito, já existia em outros lugares do planeta Terra, e especialmente ali na Grécia, a mitologia, os deuses gregos, etc. e tal. Naquele momento, tudo era explicado pelos deuses. Se ia até o oráculo e perguntava ao oráculo o que eles queriam saber. Então, se tinha o vento, era lá para o deus do vento. Se tinha um raio, era lá Zeus, que era o deus do raio. Então, tudo era explicado pelos deuses. Eros, o deus do amor. Então, o homem tinha atração pela mulher, o homem pelo outro homem, seja lá o ser humano pelo outro ser humano, através de Eros. Daí que vem a palavra erótico, Verdade? Muito bem. Mas tudo era explicado, então, pelos deuses. Em um certo momento, alguns pensadores, que hoje nós poderíamos chamá-los de pensadores, São aqueles filósofos. Filos, que é amor, é amizade, sofia é sabedoria. Então, aqueles que primeiro amavam o saber, filos, a sofia, amor ao saber, amor ao conhecimento, diferentemente dos outros sábios que achavam que tudo sabia, eles começaram a questionar. Será que não há uma explicação para tudo aquilo que ocorre na natureza? Será que o que está ocorrendo na natureza não pode ter uma explicação pela própria natureza? Então, esses primeiros pensadores começaram a questionar e a pensar a natureza, e daí vem a physis, Os primeiros filósofos, portanto, eram filósofos da physis, da natureza, em sua essência, perfeito? E ao questionar tudo isso, eles disseram, por exemplo, se nós estamos vendo aqui um vento, será que esse vento não se dá porque um calor ali, o ar mais quente sobe, e aí o ar que é menos quente vai ocupar o espaço daquele que subiu, e aí faz o vento, e seja lá o que for? Eles começam a pensar, começam a questionar, e aí começa a surgir a filosofia, uma forma nova de pensar, que muda realmente de maneira espetacular o conhecimento da humanidade e as formas de conhecer da humanidade. A filosofia, ela nos faz refletir, nos faz questionar, pensar aquilo que normalmente a gente não pensa. O cara, como eu disse no início desse vídeo, no senso comum, ele sabe que acende ali no interruptor, que a luz vai acender, mas ele não está preocupado por que e como aquilo acontece, que são aquelas turbinas hidrelétricas que vão fornecer energia. Não, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber que aquilo funciona, tá certo? Muito bem. Daí, portanto, surge, principalmente com Aristóteles, que foi um dos primeiros filósofos que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, seriam aqueles três filósofos clássicos da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E Aristóteles tinha um pai que era médico, Então já tinha um viés de um pensamento ali mais lógico no sentido de pesquisar profundamente a questão botânica, por exemplo, estudou muito as questões botânicas das flores, etc. E esse grande filósofo, Aristóteles, seria o que eu posso chamar, e muitos assim o fazem, do primeiro filósofo que vai dar o embrião para o que vai ser a ciência. É claro que a ciência, como a gente conhece hoje, ela vem um pouco depois, vem lá na Idade Moderna, com Descartes, por exemplo, que é aquele filósofo que matematiza, coloca a matemática ali na ciência, tá certo? Mas a ciência, então, essa é a quinta maneira, essa quinta forma de conhecer, ciência. Muito bem. Agora, a ciência, ela é também, e deve ser respeitada como uma maneira de conhecimento, mas ela é a maneira mais recente. O homem já pensava e chegou até aqui, onde nós estamos,
nós podemos dizer aí, pelo menos aí, 30 mil anos, só da época da caverna, existem pinturas rupestres, tanto na França quanto no Brasil, de 27 mil anos atrás, essas pinturas rupestres, tá certo? Esse homem pensava de uma maneira totalmente diferente deste homem que pensa com a ciência hoje, com a filosofia, mas nós temos que respeitar esse homem e esse pensamento antigo. Ele chegou até aqui com um pensamento que não era esse racional como nós temos hoje. A razão, portanto, ela começa a existir há pouco tempo. Mas esse homem já pensava antes de ter essa razão e essa lógica toda que a ciência vem nos trazer. Aliás, a ciência hoje, ela nos diz uma coisa e daqui a pouco, com estudos mais profundos, ela vem a dizer algo um pouquinho diferente. Eu me lembro quando era criança, e vocês talvez lembrem também, por exemplo, é o exemplo clássico do ovo, né? As pessoas diziam assim, olha, comer ovo faz bem, coma ovo. Daqui a pouco eu ouvi dizer, olha, o ovo pode elevar o colesterol, não coma muito ovo, não. Depois passa mais um tempo e fala, ó, não coma ovo frito, ovo cozido, porque ovo frito não é bom. Daqui a pouco passa mais uma geração de cientistas estudam o ovo e dizem, não, o ovo é bom com a gema mole, né? Muito bem, então vai tendo estudos, vão sendo modificados, novos estudos vão surgindo. A ciência é uma forma de conhecimento que eu respeito também, mas eu respeito todos os outros conhecimentos da humanidade. Pessoal, vamos imaginar aqui uma situação na área de gestão, né? Eu, como gestor, estudei e vi vários casos de exemplos do conhecimento vulgar, do conhecimento do povo, né? Um exemplo bastante interessante ocorreu numa fábrica em que na linha de produção tinha algumas caixas que não estavam com o produto ali. Então imagina o seguinte, a linha de produção está seguindo, tem caixas que tinham que estar lá com a quantidade certa de tal produto, mas ela ia vazia, por algum defeito lá, ela ia vazia. E aí aquela caixa chegava no final da linha de produção e encontravam ela vazia, não tinha nada. E aí os cientistas, os estudiosos, né, começaram a pensar o que fazer. Aí um pensou, nós vamos colocar uma balança, e aí quando a caixa estiver vazia, ela vai pesar menos, e aí a gente sabe que não tem o item lá dentro e vai ser descartado o produto, né? Aquela caixa. E o outro começou a pensar, não, mas essa sensibilidade para o peso é muito grande, porque o item não era tão pesado assim. E aí um rapaz que estava lá limpando a fábrica, ele escutou aquela conversa e disse assim, senhores, eu posso dar aqui uma opinião? Aí o cara olhou para o outro, pô, você aí está na limpeza, qual que é a opinião que você vai dar? Aí o outro falou, não, deixa ele falar, o que você teria de ideia? Aí na minha ideia, sabe, é simples. A gente coloca aqui um ventilador e esse ventilador vai na linha de produção ali. Quando a caixa estiver vazia, o ventilador vai empurrar, ela vai cair, porque a caixa mais pesada não vai cair. Com o ventilador se resolveu o problema na linha de produção. Saiu do povo, né? Existem várias situações na gestão e que a gente pode conhecer que o povo tem uma grande importância, sem dúvida nenhuma. Eu comecei também falando do chá da vovó, né? E da questão do mito, da questão mitológica, só para lembrar mais alguns casos. Os índios, por exemplo, em algumas tribos, vocês podem observar, ou sabem pela história, pelo menos, que eles fazem lá com alguns componentes da própria natureza, misturando ervas e tal, que é uma cura para várias doenças na tribo, né? Alguns, por exemplo, em algumas situações em que todo mundo morria na tribo, subiu até um alto de uma montanha, e lá ele entrou em transe, né, fumando lá o cachimbo da paz dele, seja lá o que for, entrou em transe, e daqui a pouco ele tem uma visão do que ele tinha que fazer para curar aquela problemática da tribo dele. Ele vai, desce, depois de passar uma noite na montanha, e ele diz para um dos seus colegas, olha, você precisa pegar aqui essa erva dessa árvore, raspa isso aqui, mais daquelas folhagens, vamos colocar isso aqui tudo num caldeirão, vamos ferver e distribuir para a tribo. E eles fazem isso. E depois, pessoal, né, a tribo toda fica curada, acaba aquele mal. Né? A gente sabe também no conhecimento religioso, pela fé,
que você observa no planeta várias curas e situações que a ciência não consegue explicar. Dá totalmente como desenganado uma certa pessoa e depois ela se recupera plenamente, né? Alguns que voltam de coma relatam situações que a ciência não consegue entender aquilo que eles estão relatando. Alguns vão para o campo da psicologia, dizendo que a mente viajou, não sei como. Seja lá, tentam fazer explicações que eu não posso concordar a partir do momento que você vive fatos, que você tem a experiência, né? Eu tenho um outro vídeo que eu falo que Deus é uma experiência que precisa ser vivida. E assim eu acredito na questão da fé e da religião, né? Então eu tenho que respeitar o conhecimento vulgar, o conhecimento do povo, como vários exemplos aqui eu dei. A arte, que é esse caminho para a sensibilidade, né? Como disse Heidegger, é uma abertura para aquilo que você não vê. Temos que respeitar a arte. Quantas coisas maravilhosas nós temos no cinema, no teatro, na música. Que sensibilidade a música nos traz, por exemplo, né? Um poema, né? Uma obra de arte que nos faz viajar para ver aquilo que não está sendo visto, né? Conhecimento religioso, que eu já falei. Conhecimento da filosofia, da reflexão, que nos faz viajar, né? Nos pensamentos, no inimaginável. Imaginar o inimaginável. E é claro, pessoal, a ciência. Mas o que será do conhecimento da humanidade? Ficaremos nesses 5 ou teremos um 6º conhecimento da humanidade? Esse é tema para outros vídeos. Se você ficou até aqui, já deixe seu joinha, curta, ok? Se inscreva no canal, estamos juntos e até o próximo vídeo do Benito Pepe. Grande abraço, olha o joinha aí, olha o joinha aí.